Bomba, bomba, Jornal Estadão e o Jornal Nacional trazem uma grande notícia envolvendo novamente o ministro Alexandre de Moraes. Essa é de cair o queixo. Agora o Jornal Nacional, o Estadão e até outros portais decidiram revelar a verdade. Vocês vão ver aqui agora a nova do Alexandre de Moraes, que saiu em rede nacional. Talvez você ainda não viu, mas você vai ver aqui agora, porque realmente é um absurdo. Quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais essa aqui agora, uma denúncia gravíssima envolvendo o ministro da Corte. E ainda nós vamos mostrar aqui, um jurista acabou de descobrir que tem mais um ministro do Supremo envolvido no rombo, no rolo, no escândalo do Banco Master, envolvido com o Vorcaro, e vocês vão saber que não é o Moraes e também nem o Dias Toffoli, é um terceiro ministro, pessoal. Mas essa aqui para nós vamos mostrar isso tudo aqui. Realmente, parece que agora a grande mídia resolveu esculhambar tudo e mostrar tudo de vez, e os ministros estão apavorados, e você vai saber aqui também quem é esse terceiro ministro que agora entrou no jogo também e parece que é amigo do Vorcaro. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja aí a primeira matéria com o deputado Gustavo Gaia e em seguida nós vamos mostrar quem é esse terceiro ministro. Confira. Aos poucos vai se formando uma espécie de pelotão de confronto, né? O pelotão de fuzilamento contra Alexandre de Moraes dentro da imprensa tradicional. Começou com a guerreira e brava Malu Gaspar. Eu aqui oficialmente retiro todas as críticas que eu já tenha feito a ela anteriormente. Nós sabemos que ela tem um viés da esquerda, mas aquela vontade de ser uma jornalista séria parece que está superando a ideologia e está fazendo com que ela busque os fatos e não recue. Junto com a Malu Gaspar, nós temos aí também a Mônica Bergamo, que também está indo para cima. Lauro Jardim, esse, eu acho que depois que veio aquelas ameaças do Vorcaro de arrancar os dentes dele, ele se tornou ainda mais feroz ainda na vontade de achar a verdade sobre o envolvimento do Alexandre de Moraes com o caso do Banco Master. Mas um outro que agora está todos os dias falando a verdade é Andreasa, do Estadão. É um cara que não gosta... O bom é que não tem como colar nessas pessoas a peste de bolsonarista, radical, ultradireita, porque são todos esquerdistas. Mas esquerdistas que, querendo ou não, estão vendo que o Brasil está sendo arruinado nas mãos de um ditador. E aqui você vai ver o Andreasa falando muitas verdades, dentre elas, olha o que ele fala. Que se não fosse o fato de fazerem parte de grandes veículos da imprensa, já estariam presos ou sofrendo busca e apreensão nas mãos do Alexandre de Moraes pelo inquérito das fake news. Mas não escuta de mim não, escuta dele. O inquérito das fake news vai mostrar os seus dentes ainda mais, sob a lógica de ser um instrumento de proteção dos ministros do Supremo. Porque tudo cabe ali dentro, você está abrindo investigações ali dentro, que não deve, coisas que talvez devessem ser investigadas, que sim deveriam ser investigadas, mas que você não consegue entender por que estão no Supremo. Porque entram na lógica do inquérito xandônico de que tudo é ataque ao Supremo. Então cria-se uma investigação dentro do inquérito que é poroso, que é elástico, que tem objeto cambiante, para investigar essas coisas, inclusive atividade jornalística. Eu já disse aqui e repito. Veja o que aconteceu com o Luiz Pablo lá no Maranhão. Mandado de busca e apreensão contra si numa investigação aberta dentro do inquérito das fake news, porque ele, fazendo jornalismo... Ah, mas Luiz Pablo isso e aquilo, eu não conheço. Estou falando sobre a matéria específica jornalística que ele fez. Flávio Dino não poderia se defender. Não tinha como se defender. Não tem palavras para justificar. O uso de veículos para fins estatais do Judiciário do Maranhão, expressamente para esses fins, o uso, a sessão informal, sem registro, de veículo do Judiciário Maranhense para o uso do ministro dos seus familiares. É uma irregularidade. Dino não gostou, reclamou, parou dentro do inquérito das fake news e mandar de busca e apreensão contra o cara. Por fazer jornalismo. Eu nunca pensei que eu fosse ficar vibrando tanto assistindo... um discurso de jornalistas tradicionais que a gente sabe que são esquerdistas. Gente, olha o nível que o Brasil chegou. Mônica Bergamo. Aqui. Presta atenção. Por fazer jornalismo. Aqui, ó. Se Mônica Bergamo não fosse da Folha de São Paulo, se eu não fosse do Estadão, estou me colocando não estou me dando grandeza, não, só para registrar. Se a Malu Gaspar, se a Mônica Bergamo escrevessem as suas reportagens, as suas apurações num blog, lá
do interior, blog pessoal, será que já não tinha um busca e apreensão contra si? Eu diria que sim. Um conjunto de movimento intimidatório aqui. Um conjunto de movimento intimidatório. Eu pergunto a esses mesmos jornalistas, tá? Andreasa, Malu Gaspar, Mônica Bergamo, por que quando aconteceu isso com Alan dos Santos do Terça Livre, um dos maiores veículos de comunicação da direita, por que vocês bateram palmas? Por que quando eles foram pro Paulo Figueiredo da Jovem Pan, Constantino da Jovem Pan, por que quando foram contra Fiuza, por que nestes casos vocês bateram palmas e celebraram e era bom pra democracia? Agora que tá indo contra vocês, que eu sei que vocês estão dormindo com medo de acordar com a busca e apreensão da Polícia Federal, agora é intimidatório? Agora é um ditador e agora merece ser colocado de volta na caixinha? Bom, o que ficou pra trás, ficou pra trás. Pelo menos, agora que a água tá batendo na bunda de vocês, vocês estão entendendo o monstro que vocês criaram. Eu quero que fique bem claro. Vocês criaram este dragão. Esse é um monstro, esse Frankenstein, ele tem a assinatura de vocês ali na criação. Mas tudo bem, se é para salvar o Brasil, eu compartilho a cada uma das vezes que vocês falarem a verdade, porque pelo menos eu espero que no futuro a gente possa nos juntar todos e devolver um pouco de sanidade para o nosso país. Pois é, agora você vai saber quem que é o outro ministro envolvido também com o Daniel Vorcaro, envolvido ali com o Banco Master. Porque primeiro foi o Moraes, depois o Dias Toffoli e agora um novo ministro, e você vai se surpreender porque realmente não é o Gilmar Mendes, por exemplo, e nem o Flávio Dino, é um outro. Quem vai trazer para nós é o André Marcílio, jurista que você já conhece, que sabe tudo de política. Pessoal, realmente Brasília está um caos e esse país não é para amadores. Olha só o que temos para mostrar e voltamos em seguida. Descobrimos mais um ministro do STF enrolado no caso Master. Meus amigos, são informações quentes de hoje, sábado, que saíram no Estadão e que eu vou te contar tudo agora. Vou te mostrar quem é esse ministro e também te explicar por que isso complica o caso Master. Não complica só para eles ministros, não. Complica também para nós. Complica para quem quer ver o caso Master solucionado. Vou te explicar isso já já. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico. Vamos lá. A matéria do Estadão traz a informação de que não apenas o Moraes viajou nos jatinhos do Vorcaro, não apenas o Toffoli viajou nos jatinhos do Vorcaro, agora pegaram também o Nunes Marques. O Nunes Marques aparece viajando nos jatinhos do Vorcaro no ano passado. Ele saiu de Brasília para Maceió para um aniversário em Alagoas. E aí foi no jatinho do Vorcaro. E sabe o que é pior? Quem organizou esse convescote, essa viagem do Nunes Marques, foi uma advogada do Vorcaro. Ela aparece como advogada do Vorcaro no site do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E pior, essa pessoa que aparece como advogada do Vorcaro e que organizou a viagem do Nunes Marques é mulher de um desembargador do TRF. E esse desembargador é amigo do Nunes Marques. Então, meus caros, você percebe como uma coisa vai se espalhando e tudo vai se ajustando de um jeito esquisito em relação a esses ministros. O ministro Nunes Marques já tinha aparecido em outras ocasiões por conta, por exemplo, do filho dele, que em um ano de OAB, relatou à imprensa, conseguiu 500 clientes para o escritório dele e tinha recebido por uma consultoria do dinheiro do próprio Banco Master. E o Estadão também informa que a Polícia Federal afirmou também que nos celulares do Vorcaro aparecem diálogos entre o Nunes Marques e o Vorcaro. Então, meus caros, agora nós temos mais um ministro realmente dentro do balaio do Banco Master. É o Toffoli, é o Moraes e agora entra para o balaio, em definitivo, o Nunes Marques. E por que isso torna mais difícil a solução do caso Master? Como eu mencionei no início, alguém poderá pensar, isso deverá tornar mais difícil a vida deles. Sim, mas também torna a nossa, de quem quer ver a solução do caso. E pelo seguinte, porque são 3 ministros de 10 envolvidos no caso Master. Veja, daqui a pouco não é que eles formam maioria para blindar o Master, daqui a pouco eles formam maioria de pessoas envolvidas no caso Master. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro investigado. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro, se fôssemos um país sério, preso.
Pô, é um negócio que não dá para suportar. E os ministros que não estão, ou pelo menos que não estão ainda reveladamente envolvidos no caso Master, estão abraçando os envolvidos. E isso é que é o pior. Lá dentro, talvez hoje só sobre mesmo o Fux e o André Mendonça. E vamos torcer para que sobrem mesmo. Porque, pelo amor de Deus, como é que a gente lida com uma situação como essa? Vai ser difícil, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. E aí eu sei que sempre tem no comentários de pessoas que falam assim, isso aí não vai dar em nada, é sempre assim, isso aí acaba em pizza. Só que é o seguinte, não tem como isso não dar em nada, acabar em pizza e a gente virar a página e seguir adiante. Como é que a gente segue adiante com ministros, 3 de 10 ministros, envolvidos num caso escandaloso de possível corrupção? Como é que a gente segue adiante assim? Como é que a gente vira a página e finge que isso não existe? E não é que é de primeira instância, um escândalo aqui e ali, neste partido ou naquele, neste juiz ou naquele. Não, é na Suprema Corte, na cúpula do Judiciário. Como é que a gente vira a página sabendo que a cúpula do Judiciário está contaminada por possível corrupção? Você percebe a gravidade disso? Não dá para seguir adiante. Então, a imprensa, a opinião pública e vocês que estão aqui ouvindo e reverberando a voz que eu tenho, nós todos somos responsáveis por isso não morrer. Porque não dá para morrer e a gente continuar aqui. Pô, não dá. O país precisa expurgar esse absurdo. Mas para expurgar a gente vai ter que estar atento porque o STF cada vez mais vai se blindar. Cada vez mais eles vão se blindar para a própria corte não cair. Vocês percebem? Pois é, agora tem uma outra matéria aqui, pessoal, que nós deixamos para o final, que o Jornal Nacional, olha só, hein? Um jornal aí que para muitos tem uma grande credibilidade, para outros nem tanto, mas ele acabou de fazer uma denúncia contra o ministro Moraes e mostrando aqui para todo o Brasil e para o mundo as verdades que acontecem ali no Supremo. Preste atenção nessa matéria, o advogado Jeffrey Schickini vai mostrar para nós aí esta matéria exclusiva ali no Jornal Nacional. Confira. Alexandre de Moraes de novo no Jornal Nacional, mas não como herói da República, como ele acha que é, mas como o vilão. E tudo porque ele acha que é mais esperto que todo mundo, ou que todo mundo é burro para acreditar nas suas notinhas, negando provas e fatos que estão aparecendo dia após dia contra ele e sua esposa. O caso agora todo mundo sabe qual é. Apareceram provas de que ele viajou ao menos 8 vezes em jatinho do Vorcaro. O G1 deu. Moraes viajou em jatos de empresa de Daniel Vorcaro, pelo menos 8 vezes no ano passado, mas ele preferiu enfrentar toda a imprensa e negar com nota, ou melhor, com notinha. Gabinete do ministro negou de novo, né? Já é a 4ª, 5ª, 6ª vez que ele nega provas, que ele tenha viajado em jatos do empresário. Escritório de Viviane de Moraes informa que contrata serviços de táxi aéreo e que os valores eram compensados em honorários advocatícios. Opa, então ele negou que viajou no jatinho do empresário, mas o escritório da sua esposa confirmou que eles viajaram no jato, mas que foi o escritório que contratou compensando honorários advocatícios. Faltou combinarem as narrativas, né? O gabinete do ministro negou que ele viajou no jato, mas o escritório da sua esposa confirmou que viajaram no jato e que abateram honorários ainda. Essa foi boa, se atrapalharam feio na narrativa. Mas o Jornal Nacional não deixou barato. Como pode fazer uma notinha e dizer que nós, Globo, estamos mentindo? Veio a conta. Ontem à noite, o Jornal Nacional arrebentou com a notinha do Alexandre de Moraes e jogou provas na tela e mostrou para todo o Brasil as provas que Alexandre de Moraes voou, ao menos, isso que ficou provado, 8 vezes no avião do Vorcaro. Segundo a reportagem, os voos foram identificados a partir dos cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é o da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e contém os nomes de todas as pessoas que foram registradas nas listas de embarque do terminal executivo do aeroporto de Brasília.
O segundo é o registro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O terceiro foi uma consulta aos donos das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro, mantido pela ANAC. Os dados indicam que dos 8 voos identificados, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo da qual Daniel Vorcaro era sócio através do Fundo Patrimonial Blue. A única exceção, afirma a matéria, é um voo realizado em agosto de 2025, em que foi utilizado um Falcon 2000 que pertence à empresa FSW SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. Segundo o jornal, o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é um dos donos da aeronave. Ainda segundo a reportagem, as viagens ocorreram entre maio e outubro de 2025. Enquanto Alexandre de Moraes condenava Bolsonaro e Felipe Martins com base na delação do Mauro Cid. A farsa da trama golpista não tem 1/10 das provas que estão aparecendo contra Alexandre de Moraes. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. O escritório Barsi de Moraes afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. Disse ainda que em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation, em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. O que não teria nenhum problema, né? Qual o problema se o escritório tivesse contratado um avião e Daniel Vorcaro estivesse junto? Vejam, eles estão tão desesperados, querendo fugir de tudo, que estão negando praticamente contato da advogada com o cliente. Olha a nota do escritório da esposa do Moraes. Nós contratamos o avião do Vorcaro, mas ele não estava junto. Mas espera, ele é cliente do escritório. Qual o problema se ele estivesse junto no voo com a sua advogada? O problema é que se ele estivesse junto, estaria junto com o Moraes, porque há provas da ANAC que Moraes estava nesses voos. Olha que confusão que virou isso daqui, a ponto da advogada ter que negar contato com o próprio cliente, que pagou 129 milhões de reais para dizer tê-la como advogada. Além disso, afirma a nota, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. Então, voou no avião do Vorcaro, né? Meu Deus do céu, faltou o escritório conversar com o gabinete. Eu acho que hoje vai dar problema no grupo de WhatsApp deles, hein? Por que vocês não se falaram? Como que vocês dão uma nota, uma contradizendo a outra? Foi engraçado, mas é porque mentira tem perna curta. E pensar que Felipe Martins foi condenado por uma minuta que não existe e com a delação do Mauro Cid, que não tem um documento. É essa gente que diz ter salvado a democracia. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pois é, tá aí, né? O Cássio Nunes envolvido agora em voos no jatinho ali do Vorcaro, né? E o seu filho ali que recebeu mais de 500 mil reais ali com dezenas e dezenas de contratos em seu escritório multimilionário. Esses escritórios aí da família de ministros, na verdade, deveria ter algum tipo de lei ali em Brasília, né? Cadê os senadores, cadê os deputados ali para fazer um projeto de lei, uma PL, né? É claro que o Lula vai barrar, mas pelo menos vale a tentativa de que nesse projeto de lei poderia ter o seguinte, preste atenção, pessoal, nós temos vários ministros aí onde os familiares estão sendo investigados por causa dos seus escritórios de advocacia multimilionários. Olha só, tem a Viviane Bassi, esposa do Moraes, tem os irmãos ali, cunhado, primo do Dias Toffoli, que tem escritório de advocacia. Agora nós vimos aí o Cássio Nunes com o seu filho, o Barroso, né, o filho do Barroso também tinha um escritório ali, também, né, operava dessa forma, e vários outros. O próprio Fachin, a filha do Fachin também tem um escritório de advocacia, ela opera dessa forma, mas deveria ter uma lei ali no Congresso Nacional que era o seguinte, que o servidor público
Os ministros supremos são servidor público, eles são servidores, porque eles recebem dinheiro do povo. O servidor público não pode ter ninguém dos seus parentes ali de primeiro, segundo e terceiro grau envolvido no judiciário. Será que o país, como o Brasil, consegue cumprir esse tipo de lei? Porque isso é, no mínimo, antiético. O cidadão está ali na Suprema Corte do Brasil, foi escolhido pelo presidente da República, e aí ele tem a sua esposa que opera um escritório de advocacia. É lógico que os principais empresários, empreendedores, aqueles que têm muita grana e que estão enrolados na justiça, vão procurá-los ali, né? Os escritórios ali da esposa, do filho, do primo, de um ministro da Suprema Corte, e vão pagar milhões justamente para o seu processo primeiro ir para a Suprema Corte, porque eles podem puxar o negócio para a Suprema Corte, e depois para terem algum tipo de interferência ali, mesmo que o processo não esteja no STF. Imagine você está aí, tem uma causa multimilionária para ser julgada, aí você vai ali no escritório do filho do Cássio Nunes, né? Vai lá no escritório dele, você conhece ele, você fala, olha, tô com um problema aqui lá na Bahia, né? Porque as minhas terras lá, o governo tá querendo pegar minhas terras lá na Bahia e tal, e vale milhões e tal. Você podia me dar uma ajudinha? Só que o seu processo não está no STF, tá lá na primeira instância, tá lá no estado da Bahia. Olha só, o filho do Cássio Nunes pode, não estou falando que ele fez isso, estou falando uma suposição. Ele pode pegar o telefone e falar com o seu pai, olha, tem como subir esse processo aí, né, para o Supremo Tribunal? Ou tem como o senhor fazer um favor para mim? Ligar aqui pro desembargador, pro juiz, pro promotor, para alguém aqui da Bahia, aqui, para poder dar uma ajudinha nesse caso aqui, ó, processo número 22.612.2214. E aí, meus amigos, mesmo não estando no Supremo Tribunal o processo, estando nas categorias de baixo, o que acontece? Acontece uma ajuda, uma troca de favores. Inclusive, tem alguns ali, né, no Congresso Nacional, como Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Rodrigo Pacheco, né, Arthur Lira. Esse pessoal, eles têm vários processos atrelados, arrolados deles e de familiares, de conhecidos, de comparsas, no Supremo ou em outras instâncias menores, e eles dependem de favores do judiciário. E esses favores, como troca por esses favores, é por isso que eles não colocam pedidos de impeachment para ser votados ali no Senado Federal, é por isso que não passa PL da anistia para os presos do 8 de janeiro para Jair Bolsonaro. É por isso que não passa CPMI do Banco Master, que até hoje não entrou ali para ser votado, e não vai passar nada disso. Por quê? Tá ali o Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, que fazem parte, eles são os cabeças ali do Congresso Nacional. Pessoal, vamos e venhamos. Se eles têm amigos com rolo na justiça, seus amigos serão ajudados. Esse país é uma vergonha, Isso não era para acontecer nunca. Isso não era para acontecer. Inclusive, para fechar esse vídeo aqui, no dia do julgamento do Jair Bolsonaro, quando teve ali o voto do Fux, que durou cerca de 11 horas o voto dele, e ele falou de forma extensa, mas ele falou muitas verdades, e entre elas ele citou uma pesquisa de um órgão internacional, e esse órgão internacional, ele fez um ranking que mostrava quais os países que têm a Suprema Corte mais parcial, ou seja, que tende para um lado, tende para o outro, porque na verdade a Suprema Corte, o Judiciário, a justiça tem que ser cega, ela tem que ser imparcial. Só que nesse estudo que o Fux mostrou ali, durante o seu voto no julgamento do Jair Bolsonaro, ele citou o nome da empresa e olha só, pessoal, para nossa surpresa, no ranking de parcialidade, de falta de confiança, de suspeita, nos países aí espalhados pelo mundo, foram averiguados mais de 190 países que são democráticos, que se dizem democráticos. No topo da lista, aquele que tem a justiça que o povo menos confia, para simplificar para você entender. Sabe quem estava no topo da lista? O Brasil. E em segundo lugar, ninguém mais, ninguém menos do que a Venezuela. Tá aí, você pode dar um Google aí, ó, e ver quais os países que têm a Suprema Corte mais
parcial. E aí você vai achar esse estudo internacional aí, Brasil em primeiríssimo e Venezuela em segundo. Não é à toa que o povo brasileiro não acredita na justiça. Aliás, não só o povo brasileiro, como empresas também multinacionais que vazaram do país. Posso citar algumas aqui. A Ford, né, empresa de automobilística dos Estados Unidos, saiu e não quer voltar mais. Outra empresa, o Walmart, o hipermercado Walmart, eu não sei se aí na sua cidade tinha, coloque aqui nos comentários se tinha Ford e se tinha Walmart aí no seu estado, na sua cidade. E uma outra empresa que agora, recentemente também, picou o pé, bateu as botas aí também, a FedEx, empresa transportadora, não vai operar mais no Brasil. Ou seja, essas 3 empresas é apenas um exemplo. Por que elas saíram? Um dos motivos, talvez o principal, é a insegurança jurídica e uma confusão na cobrança de impostos, que você paga impostos de forma triplicada, né? 3 vezes, é uma tributação totalmente confusa que ninguém entende, misturada aí com esse judiciário que realmente deixa a desejar. Tá aí, pessoal. Vamos ver, eu acho que isso, não sei, viu? Será que vai acabar em pizza? Coloque aqui nos comentários essas denúncias aí que foi feita no Estadão e no Jornal Nacional, o que você acha? Se inscreve no canal, pessoal. Se você assistiu até aqui, que você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui que eu vou trazer outros vídeos essa semana e você precisa ficar ligado. Dá um like neste vídeo e estamos juntos.